Bem, Luana, eu acho que nós imaginávamos uma melhoria da equipe num todo. Não esperávamos que tudo acontecesse de uma maneira tão rápida, até porque a situação era bem difícil, complicada. Existia uma instabilidade, né, em todos os sentidos, e você, participando de um vestiário, você percebia que existia também, por outro lado, uma vontade de querer fazer com que aquilo tudo acabasse, aquela fase passasse. Eu acho que teve um jogo, para mim, que foi marcante, que foi justamente o jogo da Copa do Brasil, lá em Belo Horizonte. A equipe perdeu aquela partida e foi, talvez, tenha sido a última partida que nós tenhamos perdido com 2 gols, que uma equipe tenha feito 2 gols no Flamengo. A partir de lá, eu acho que em 24 jogos nós tomamos apenas 10 gols. E aquela partida marcou muito porque ela mostrava já uma possibilidade de crescimento da equipe. E com a derrota é natural que tudo se apague, né? Mas internamente nós percebíamos que a equipe já tinha uma outra postura, já queria de uma outra forma, e eu acho que aquele jogo foi um divisor de águas. A partir dali nós viemos evoluindo rodada a rodada, passo a passo, caminhando, buscando vitórias importantes. Uma virada, eu acho que fundamental, foi aquele resultado aqui dentro, o jogo da volta, um 7-1 que impressionou muito pelas qualidades e pela capacidade da equipe. Mas eu acho que o jogo que fez a diferença, para mim, talvez tenha sido esse jogo de Belo Horizonte. A partir daí, eu acho que a confiança começou a retornar. Nós, aos poucos, fomos sentindo uma evolução, e isso acontecia não só com a equipe que atuava nos meios de semana, como também nos finais de semana. A equipe adquiriu confiança, buscamos uma estabilidade, essa estabilidade foi alcançada. A partir daí, jogávamos com muita segurança, equilíbrio, como foi o jogo de hoje, um jogo maduro. A equipe do São Paulo exigiu bastante. E eu acho que, mesmo assim, a nossa equipe teve um comportamento muito positivo, todo mundo participando muito. Tem momentos em que você propõe e você ataca com frequência. Tem momentos que você também tem que saber sofrer um pouco e, de repente, o trabalho de bola tenha um efeito como acabou tendo na noite de hoje. Então, eu acho que, para mim, os números são importantes, mas mais importante é a possibilidade de estarmos em 2 finais. Fato esse que talvez poucos acreditariam, né, naquela primeira semana de junho. E pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho de todos, né, todos que fazem parte da nossa equipe de trabalho, eu acho que tudo isso aí fez com que a evolução ganhasse maturidade, a maturidade ganhasse confiança, e a confiança fez com que a nossa equipe jogasse ótimas partidas com muita segurança. Eu acho que basicamente foi em cima disso. Dorival, boa noite. Caio Mota, Globo Esporte, aqui à sua direita. Você falou de alguns pontos que eu já ia te perguntar. Acho que o comportamento é muito importante. Você pegar um Maracanã lotado, uma atmosfera de jogo propositivo, e você entender que, de repente, é melhor você esfriar um pouco uma pressão do São Paulo, esperar que aquela pressão inicial amortizasse e depois se impor tecnicamente. Isso passa, acho que, por um processo que o seu time teve nesses 3 meses. De primeiro, ser muito competitivo, depois começar a jogar bonito, jogar vistoso, e hoje ser muito maduro, de entender a hora de propor, a hora de pressionar, a hora de esperar. Falar um pouco desse processo, desse Flamengo, que chega a 2 finais, cada vez mais, uma palavra que você falava muito no início, que era consistente. Se você concorda com isso, e dessa leitura do jogo também. Não, eu concordo, Caio, porque eu acho que era tudo que nós buscávamos, né? Uma consistência, uma maturidade da equipe, fato esse que já havia demonstrado em outros momentos, em outras situações. Eu acho que, para que você atinja tudo isso, você tem que ter uma segurança muito grande de que, quando você tem a necessidade de propor, você saiba os caminhos. Quando você tem a necessidade e uma obrigação também de ser uma equipe solidária, uma equipe que se defenda, uma equipe que saiba se posicionar, uma equipe que tem uma entrega diferenciada, eu acho que você também tem que ter isso, palpável entre os jogadores. Eles têm que ter essa consciência. E eu acho que o que resume tudo isso
foi a postura que nós tivemos desde o início, e a participação de um jogador como o Gabriel, por exemplo, que eu faço questão de citar pela entrega que ele teve, pela participação que ele vem tendo, talvez até fugindo um pouco das suas características principais, mas, acima de tudo, sendo muito participativo, sendo um cara atuante, um jogador que tem se dedicado muito e se entregue em todos os sentidos em campo. E, com isso, faz aos 43 minutos do segundo tempo, ele faz quase que um tiro de 80 metros, conseguindo sair da área adversária e vir retomar uma bola quase que na nossa intermediária. Então, eu acho que isso daí é marcante para qualquer profissional, para um grupo representativo, e eu espero que nós não percamos essa essência que a equipe vem tendo. Nós teremos, naturalmente, momentos que nós precisaremos e muito, né, da equipe, tecnicamente falando, novamente. E hoje, eu acredito que nós tenhamos aliado tudo isso. Uma segurança para poder atacar, uma boa mobilidade e movimentação nos momentos em que tínhamos o jogo por dentro, e o principal, que foi a participação efetiva de todos os jogadores, no sentido defensivo, que, para mim, hoje talvez tenha sido a marca mais forte dessa partida. Aqui, Dorival, canal Gustavo Henrique dando choque. Boa noite a você, Fabinho, Juan, todos que estão aqui. O que eu já fiz algumas vezes fora do ar, eu preciso fazer aqui novamente, parabenizar, porque, na minha visão, são os mesmos jogadores que estavam aqui no passado. Eu não consigo ver o sucesso do Flamengo sem a tua presença. E agora, o que acontece? O Flamengo chegou até aqui, mas você fala de trabalho, mas praticamente, eu não me recordo de uma semana inteira de trabalho. E agora vai ter uma oportunidade de preparar melhor o time. São 5 jogos até o dia 8 de outubro, que é a data limite antes do primeiro jogo da decisão. O que você está pensando? Você acha que dá para preparar o time e colocar mais peças principais para o Campeonato Brasileiro, ou você acha que é importante usar esse período para descansar os titulares, para eles chegarem firmes nas finais? Bom, Gustavo, primeiro, obrigado pelas tuas colocações. Segundo, nós não podemos passar do ponto. Eu acho que esse é um fator importante. Nós teremos a primeira semana, né, ou 10 dias aí de atividades mais diretas com os jogadores. Nós não podemos nos esquecer que nós não teremos 6 atletas com o nosso grupo. Possivelmente todos eles aí convocados, né, e se apresentando às suas seleções. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado, porque nós não vamos usar esse período para um resguardo, não. Nós precisamos acelerar o processo, naturalmente que tomando muito cuidado com o volume de trabalho que nós venhamos a colocar agora. Todos nós sabemos que nós estamos praticamente do meio para o fim de uma temporada. Teremos aí decisões importantíssimas logo após essa passagem. Teremos jogos de altíssimo nível. O Campeonato Brasileiro, com certeza, daremos uma atenção ainda maior. E não que não venha sido ou não tenha sido dado até esse momento, muito pelo contrário, nós estamos fazendo todos os resultados possíveis, dando toda a condição para que nós sempre tenhamos a melhor equipe dentro daquilo que nós estamos programando, a melhor equipe em campo sempre. Eu acho que isso daí tem sido muito importante. Nós temos agora que repensar rodada a rodada, tomarmos as posições necessárias ao longo desses 10 dias, intensificarmos com aqueles que precisam, mas não deixarmos de dar um pouco de volume, e tendo a consciência que não podemos exceder de forma alguma na quantificação desses trabalhos. Eu acho que isso daí será importante. E prepararmos uma equipe para, logo depois dessa parada, para um jogo dificílimo, importantíssimo, contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Oi, Dorival, aqui atrás do Gustavo, Sérgio Lobo. Um pouquinho do que ele perguntou, eu vou te fazer uma pergunta também, um pouquinho nesse sentido. 12 de outubro, 19
de outubro e 29, né? São as 3 datas que o Flamengo terá em outubro, datas decisivas. E aí eu quero saber um pouco do que você disse para ele. Você precisa ter esse grupo na ponta dos cascos, digamos, tecnicamente, fisicamente, mentalmente. E domingo, já agora, tem um Fla-Flu, que pode ser ou não o teu adversário de uma final de Copa do Brasil, vai depender de amanhã, seria uma avant-première, né, de uma decisão. E é um time que venceu a única decisão que o Flamengo teve nesse ano, tirando do Flamengo um tetracampeonato estadual. Ou seja, a turma deve estar, os jogadores devem estar com o Fluminense ali, né? Foi o único que nos derrotou, digamos. Com a parada que a gente vai ter, você vislumbrando tudo isso, com esses componentes que eu estou dizendo, domingo, no Fla-Flu, Maracanã aqui, que já deve ter casa cheia de novo, você pode pensar em colocar boa parte desses jogadores que atuaram hoje contra o São Paulo? Eu acho que nós vamos pensar sobre isso a partir de amanhã. Possivelmente possa ser que aconteça. Eu acho que nós teremos um jogo em que nós poderemos dar um passo importante desde que consigamos aí um ótimo resultado. É um momento de definição também do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria que vocês entendessem que o Campeonato Brasileiro, um pouco diferente das competições que estamos, não dependia única e exclusivamente do Flamengo. Nós tínhamos um adversário que tinha uma diferença considerável de pontos. E nós vínhamos fazendo pontos importantes com uma equipe que, para muitos, não seria a equipe titular do Flamengo. Porém, foi a equipe responsável pela nossa reclassificação dentro da competição. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Eu acho que nós estamos pensando toda a situação possível e apenas eu queria deixar aqui um alerta, que é uma pena que isso aconteça. Uma equipe ela fica refém dos seus resultados. Por quê? Porque nós poderíamos muito bem termos uma competição que fosse finalizada no primeiro semestre do ano, para que tivéssemos uma segunda competição sendo finalizada próxima ao Campeonato Brasileiro, que não geraria tantos problemas assim. O Flamengo é a única equipe que está nas 3 competições com possibilidades de brigar pelos 3 campeonatos, reconhecendo que a diferença para o primeiro colocado ela é considerável e é alta. Mas foi a única equipe que, brigando em 3 frentes, nós tivemos também que, em alguns momentos, temos a consciência e os pés no chão, para que não nos escapasse uma situação como a de hoje, ou a do Vélez, que muitos achavam que já estava definido. O resultado só se define aqui dentro, em campo. Nenhuma equipe, independente do resultado que tenhamos tido lá fora, que foi realmente uma boa vantagem, deixaria de estar aqui, compareceria, deixaria de comparecer a uma decisão e jogando como franca atiradora, com certeza, com possibilidades reais, de repente, de fazer também o mesmo resultado que nós tivéramos lá na Argentina. Então, esses cuidados nós temos que ter sempre. Por isso que, para mim, foram decisões importantes, respaldadas todas elas pela nossa diretoria e conversada por menores com todos que fazem parte do dia a dia do nosso futebol, para que nós não tomássemos uma atitude desnecessária e que fosse contrária às vontades do nosso clube. Então, eu acho que tudo que foi feito até agora foi feito com consciência, com tranquilidade e equilíbrio. Se nesses 2 últimos resultados de empate nós não fomos tão felizes como vínhamos sendo e aí aumentaram um pouco até essas cobranças, eu só quero lembrar que o Ceará é a equipe que poucas derrotas teve e o Goiás, nos últimos resultados, teve empate com o Palmeiras, empate com São Paulo, empate com o Flamengo e uma vitória fora de casa com o Atlético Mineiro. Então, não é uma equipe qualquer, é uma equipe que faz uma excelente campanha no segundo turno, com o Santos também, desculpe, até um empate, né? Uma vitória na Vila, exatamente. Exatamente. Então, é para vocês verem que não tem jogos fáceis no Campeonato Brasileiro, jogos simples,
E uma equipe como o Goiás tinha que ser muito respeitada, como foi por nós, e não conseguimos o resultado, independente, porque tentamos e fizemos uma partida para que esse resultado acontecesse. Então, é assim, essa mesma equipe vinha conseguindo esses ótimos resultados. E, de repente, esses 2 empates nos afastaram um pouquinho. Porém, eu acho que ainda estamos vivos na competição e vamos continuar com toda a força possível em busca de resultados. Dorival, boa noite. Canal Rafa Melo. Você falou um pouco dessa sua passagem dos 3 meses, dos resultados. Eu queria que você falasse um pouquinho desse elenco. Gabigol, que ficou 10 jogos, né, afastados, hoje se doou, se sacrificou pelo time, jogou muito. O Felipe Luiz, que é um jogador perfeito taticamente. O Everton Ribeiro, um dos que mais cresceram sob seu comando, né, aos 33 anos. Voltou à seleção brasileira. O Pedro, o próprio Davi Luiz, né, que venceu todos os duelos nos últimos jogos contra o São Paulo. O Vidal, que hoje não é titular, mas é um cara que entra, se doa em campo. Nos seus melhores sonhos, Dorival, você imaginava trabalhar com um elenco desse? Olha, vivendo um momento como esse, né, eu sou sincero, eu acho que não. Eu buscaria, sim, uma recuperação. Sempre confiei muito nesse grupo, sempre. Sempre tive uma forma de acompanhar o Flamengo, por um lado, muito positivo. Porque é uma equipe que sempre deu prazer de poder ver atuar. Pela capacidade, pela qualidade dos jogadores que estão, independente de quem estivesse no comando. Mas é uma equipe que sempre... seus jogadores proporcionavam um estilo de futebol que sempre me agradou. A grande maioria deles eu já conhecia. Eu acho que isso daí também ajudou bastante. As nossas intervenções foram acompanhadas, todas elas, por um grupo de trabalho. Não são intervenções únicas, individuais. A chegada do Dorival mudou o Flamengo, não. A chegada do Dorival ajudou a mudar o comportamento do grupo. Mas o principal foi que todos os nossos profissionais que estão em torno se doaram ainda mais e fizeram um trabalho de recuperação excelente em todos os aspectos, em todos os sentidos. Eu fico feliz de poder estar participando de um momento como esse, estar vivendo um momento como esse com o Flamengo, porque eu tinha na minha cabeça que um dia eu voltaria a essa equipe e que coisas boas aconteceriam. Sou muito sincero com você, não imaginava que fosse esse ano, pelo período que eu fiquei parado. Eu fiquei quase que 2 anos e meio, 3 anos parado nesses últimos 4 anos, por necessidade, mas é uma satisfação poder estar voltando, vendo o que eu estou vendo dessa equipe, a forma como tem produzido e os resultados gerados. Eu acho que isso daí é reflexo de um trabalho muito sério e de uma entrega muito grande de todos nós que estamos dentro do futebol do Flamengo.